Tu não sentiu medo na hora que tu tomou? Uhum. Senti, cara. Por que que eu senti? Porque eu sabia o que eu podia ver. Então, muitos de nós sabemos das nossas sombras. Tem coisas sobre nós que só a gente sabe. Ninguém sabe. Sobre ti, tem coisas que só tu sabe. E eu fui lá, pá, cara, se aparecer isso aqui, eu não sei se eu dou conta. Não sei se eu dou conta. E era uma situação de infância, que pode ser pesado, mas eu tive o entendimento que isso precisa ser falado porque é o que desencadeia a maior parte dos problemas das pessoas, que era uma questão de abuso, que eu sabia que eu tinha sofrido na infância. E disse, cara, se aparecer isso, eu não sei se eu dou conta. E não apareceu. E essa questão eu me curei falando com a minha namorada. Não foi na ayahuasca. Ela também passou por isso e a gente conversando conseguiu se curar e aquilo saiu da minha mente. Então, a parte de que a ayahuasca só mostra o que tu tá preparado para ver é muito real. Porque, como eu te falei, eu já consagrei várias e várias vezes. Só que, teve coisas que eu descobri na 20ª que eu tava encapsulado, eu digo, né, encapsulado na minha mente, de tão forte, que só na 20ª ela me mostrou que ela sabia que eu ia dar conta, entendeu? Então, o medo das pessoas é de ver uma sombra que às vezes elas já sabem, entendeu? Só que eu acho que ela é muito sábia, que ela sabe como te mostrar. Então, o cara que é meio durão, assim, ela trata com amor, para depois ela bater mais forte, vamos dizer assim. Então, é, é isso, sabe? Era esse o meu medo de ver o que eu já sabia que podia vir e ela só mostra quando a gente tá preparado. E qual foi a tua experiência, assim, mais intensa com a ayahuasca? Cara, de todas, é difícil dizer qual foi a mais intensa, porque a gente tem até o Gino, que é um dos que participa de todas, ele fala: ainda bem que nenhuma é igual à outra, sabe? Porque todas são intensas, todas trazem revelações e principalmente informações do que você precisa fazer, com quem você precisa falar. Então, a mais importante para mim foi a primeira, que foi onde eu entendi que Deus, com certeza, não é que eu acredito, eu sei que existe um Deus criador, e foi onde começou a minha jornada de despertar. Então, as outras sempre maravilhosas, sempre dando ensinamento e sabedoria. Então, eu digo a mais importante, a primeira, que foi quando começou a virada de chave, sabe? O que é esse despertar pra ti? Despertar, eu entendi que até eu chegar na ayahuasca eu tava dormindo, assim. Eu tava no sistema, Uhum. que todo o sistema, mídia, redes sociais, é tudo feito, arquitetado para que a gente não pense. Tanto que desde a escola eu odiava quando tinha justifique sua resposta, explique, vamos parar para pensar, eu não gostava. E a gente vê que o sistema é todo preparado para que a gente não possa pensar. Aí a gente vai olhar para a história, pão e circo, que tinha lá Uhum. na história, enfim. Acontece hoje a todo mundo. É tudo arquitetado para a gente não pensar. Trabalho de segunda a sexta, os eventos de esporte, vamos dizer, no Brasil, futebol. A gente vê que o calendário do futebol brasileiro é desumano para os atletas. Mas por quê? É um modo de entreter as pessoas para que elas não parem. Tá, mas espera aí. A gente vê essas questões de bets hoje em dia, né? Por que será? É tudo pensado. Então eu tava dormindo até esse momento, sendo manipulado facilmente. Por quê? Porque eu não me questionava sobre nada. E a ayahuasca fala: olha só, meu amigo, acorda, porque tem um monte de gente com poder e usando esse poder para benefício próprio, sabe? Não para o bem da comunidade em si. Então, esse é, eu tenho o exemplo do filme Matrix, você já viu? Sim, muito bom. Sensacional. Aham. Então é aquilo. Pra mim, a perfeita analogia de despertar é aquele filme, sabe? E tu, opa, a gente sente alguma coisa, um desconforto dentro, mas a gente não sabe o que que é. Até que, através da ayahuasca, eu entendi o que que era, sabe? Então, pra mim, foi isso. Essa é a questão do despertar. Tu fala da questão de manipular e também a gente já tocou no assunto aqui que existe uma massa tentando manipular a gente através das músicas. Uhum. Na tua concepção, o que seria essas pessoas, ou esse grupo, ou esse ser, ou esse algo querendo manipular a gente, e o porquê que ele quer fazer isso? Uhum. Pra mim, no meu ponto de vista, é pra ter poder mesmo.
para ter poder sobre as outras pessoas. Porque quem sabe que, por exemplo, eu não sabia do funcionamento do universo, como funciona, eu não sabia. Agora, quando você sabe como funciona e você usa ainda isso para o mal, para manipular, para ganhar vantagem, para ter poder sobre os outros, isso na questão de tu pagar o que tu faz, eu acredito muito. Acredito não, eu sei que isso não seja nessa vida, na próxima você vai pagar, entendeu? Porque se você faz o mal e manipula as pessoas, só que você realmente acredita que aquilo é bom para elas, aí até tudo bem, você não sabe que você não sabe, entende? Entendi. Agora, quando você sabe que você tá usando aquilo ali pro mal, para ter unicamente poder, dinheiro, isso uma hora vai chegar, a conta chega, sabe? Então, e eu vejo que as pessoas usam muito de governo, religião, mídia, tudo eles usam para ter poder, sabe? Então, as maneiras de usar são diversas. Com certeza. Mas assim, ó, a ayahuasca ela não tem uma ligação com a religião ou algum tipo de religião? Sim, a ayahuasca, ela é uma bebida, certo? É o chá, que ele é feito de uma folha e um cipó. Vou explicar bem brevemente, assim. Tem religiões que utilizam da ayahuasca. Por exemplo, Santo Daime é uma religião que utiliza da ayahuasca. É, a, tem mais algumas outras que usam também. Só que, por exemplo, no nosso instituto, lá a gente recebe evangélico, espírita, umbanda, de todas as religiões. Porque lá o que a gente preza é principalmente 3 princípios, que a gente até hoje eu troquei um lá, de liberdade, amor e verdade. Isso que a gente prega lá, e a gente recebe de todas as egrégoras que a gente diz, sabe? Então a gente não tem uma religião, a gente recebe de todos, a gente só prega essas 3 coisas. E a ayahuasca ela pode ser consagrada em âmbitos ritualísticos, então a gente tem lá o instituto, que é um CNPJ registrado para poder fazer, mas se perguntar para tá, que religião que é a tua? Não tem. Não tenho nenhuma, porque isso é outro problema que eu vejo na sociedade, que é de, por exemplo, o pessoal tá olhando aqui o podcast, tá, mas de qual religião? Eles querem rotular a gente de alguma maneira. Sempre colocar a pessoa dentro de uma caixinha, né? Exatamente. Querem botar a gente numa caixinha de... Não vai conseguir botar em caixa nenhuma, porque questão de religiosidade não temos. Então é muito mais uma questão espiritual, né? Mas por que seria esse espiritual, né? Porque a espiritualidade, ela abrange muitas coisas. O que de espiritual tem a ayahuasca? Tu saberia me dizer? A ayahuasca, ela é conhecida como vinho das almas. Porque, por exemplo, você tem consciência de que a gente não é um corpo, mas a gente tem um corpo? Sim. Exato. Então, ela faz a gente acessar esse espírito que mora aqui dentro da gente, para entender qual que é a nossa missão aqui. Por exemplo, através da ayahuasca eu entendi de onde que eu vim, por que que eu estou aqui, por que que eu sou filho da Leia, filho do Milton, porque eu nasci naquela comunidade. Então, esse mundo espiritual, ele é muito, muito maior do que a gente imagina e a gente consegue ver, sabe? Então, religiões são jeitos de chegar a esse Deus criador. Então, para eu poder te explicar como que é tudo esse universo espiritual, como funciona, eu não tenho esse conhecimento de como que funciona. Eu sei como eu uso o que eu sei, sabe? Porque, por exemplo, uma coisa que eu prego muito lá em toda a cerimônia de ayahuasca. Ah, mas eu vi os seres, eu vi isso, eu vi aquilo. Daí eu sempre, tá. E o que que você vai fazer com isso? Porque não adianta você ir lá na cerimônia de ayahuasca, ver o que você vê e você não botar em prática aqui, entendeu? Porque a gente tá aqui, na Terra. Então, essas informações têm que caber para a sociedade aqui. Então, questão de conhecimento de seres, de universo, ainda tô engatinhando, assim. Só que na questão de entender que eu sou uma alma, que eu tenho uma alma e eu tenho um corpo, isso é algo que eu uso muito bem, assim, vamos dizer. Eu faço as ações necessárias para tornar o mundo, o planeta Terra, um lugar melhor, sabe? Isso é bem legal, cara. Eu gosto dessa parte de
pô, vim aqui na Terra pra fazer nada, ou pra fazer, cara, alguma coisa errada, ou até pra ser um cara comum, né? Até vai. Mas, pô, vim nessa vida pra não fazer nada, cara. O interessante é vir nessa vida pra fazer algo bom para as outras pessoas e pra ti mesmo, né? Exato.